Sistema de pressurização, Outflow Valve. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso treinamento. Na aula de hoje, iremos começar a falar dos componentes principais do sistema de pressurização. Eu dei preferência a falarmos da nossa Outflow Valve. A nossa Outflow Valve executa uma missão extremamente importante no sistema. É claro que poderíamos termos elegido outro componente, como os controles de pressurização, para poder iniciar essa aula, mas eu dei preferência à nossa Outflow Valve. E nessa aula veremos aqui um pouco do funcionamento, da função e dos modelos de válvulas que temos à nossa disposição. Eu começarei então a falar sobre a função da Outflow Valve. Qual é a função dessa válvula? A função principal dessa válvula é justamente regular a quantidade de ar que nós mantemos dentro da cabine, pois é essa quantidade de ar que vai definir a nossa altitude de cabine, ou seja, a pressão equivalente a uma altitude onde o ser humano consegue respirar com facilidade, com conforto. Então, a função dessa válvula é regular a massa de ar, a quantidade de ar existente no interior da cabine. Dessa forma, ela mantém uma pressão interna adequada para o conforto de passageiros e tripulações. E onde essas válvulas estão localizadas numa aeronave normalmente? Pois a posição da válvula pode mudar de acordo com o fabricante. Um determinado fabricante pode resolver colocar ela numa posição específica de sua escolha, por achar que ali ela estaria melhor posicionada. Mas normalmente essas válvulas são colocadas nas seguintes posições, e isso não é uma regra geral. Nas aeronaves Boeing, elas são colocadas na parte traseira, do lado direito. Elas são colocadas ali mais ou menos a essa altura na fuselagem. Isso nos aviões Boeing, e normalmente elas têm um formato meio retangular, como nós vamos ver. Já a Airbus tem uma preferência a colocar essas válvulas no ventre da fuselagem, bem na posição 6 horas. E normalmente se utiliza de um modelo de válvula arredondado, redondo. Aeronaves como o Douglas DC-10 e o MD-11 já utilizam as válvulas na lateral. Do lado esquerdo, na lateral, eles se utilizam de uma válvula retangular, parecida com os modelos utilizados pela Boeing. Mas, como eu disse, isso não é uma regra geral. Tanto o modelo de válvula quanto a posição dessa válvula pode variar de fabricante para fabricante de aeronave. E como é feito o controle dessas válvulas? Como elas modulam? Através de que tipo de sinais? Nas aeronaves modernas, praticamente todas são controladas eletricamente. Um motor elétrico que faz com que ela abra e feche de acordo com as características desse sinal elétrico recebido. Essa seria a operação na forma automática. Porém, essa válvula pode ser operada automática ou manualmente. A condição manual é uma condição de segurança, pois caso o sistema automático falhe, é preciso que o tripulante tenha um controle sobre essa válvula. Esse controle pode ser feito também eletricamente. Porém, nós já tivemos aeronaves que tinham um controle manual da válvula feito mecanicamente. Cabos de comando ligavam direto à cabine de comando à válvula em qualquer das posições que ela tivesse. E aí seria feito um comando manual, direto na válvula, para garantir a posição requerida da válvula. Isso em condições de emergência. Mas, de um modo geral, podemos dizer hoje que as Outflow Valves são válvulas controladas, comandadas eletricamente.
Então, na segunda parte dessa aula, abordaremos como é feito o controle da Outflow Valve.